Oi, gente. Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Citologia, Histologia, Hematologia e Embriologia, comigo, professora Elvia. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a microscopia óptica. Então, sempre que a gente quer observar algo que é muito pequeno, pensando em célula, pensando em tecido, pensando nas características que a gente queira, né, observar, que a gente queira entender, a gente utiliza o microscópio óptico. Então, nessas duas imagens a gente vê dois microscópios. Essa imagem aqui abaixo é aquela imagem de um microscópio que a gente costuma visualizar, né, nos laboratórios, que é algo mais comum para a nossa realidade atualmente. Mas vocês já pararam para pensar que o microscópio, ele não existiu dessa forma. Então, ao longo do tempo, ele foi evoluindo. Então, a tecnologia, ela foi sendo melhorada. Então, o que antes a gente tinha como apenas um binóculo, apenas uma lupa, e utilizava ali um feixe de luz, hoje a gente já consegue, né, obter imagens muito melhores e com uma riqueza maior de estruturas para serem visualizadas. Enfim, mas aí quando que surgiu o advento do microscópio, né? Quando que iniciaram os estudos para a construção de um microscópio? Isso foi lá por volta de 1600, a partir do Van Leeuwenhoek, onde ele percebia que nos organismos tinham algumas estruturas que precisavam ser visualizadas. Mas nesse caso, ele observou o quê? Bactérias e protozoários, que não deixam de ser células. E aí, mais tarde, Schellen e Schwann, eles propuseram que todos os tecidos vegetais e animais, eles são agregados de células individuais. Então, aí já vem aquele conceito de que célula sobreposta, ela forma o quê? Um tecido. E tanto os vegetais quanto os animais, eles possuem esses agregados de células. E aí a gente tem o primeiro ponto, que é a doutrina celular. Então, ela inicia por volta de 1838, num conceito geral de como se estudar as células. A partir de que a gente consegue visualizar uma célula? A partir do microscópio. Então, os tecidos, eles eram possíveis de serem visualizados, ou as células individualmente, pensando aí em seres unicelulares, eram possíveis de ser observados com a utilização de um microscópio. E aí surge o que a gente conhece hoje como a biologia celular. Então, o que é a biologia celular? Nada mais é do que você estudar uma célula, entender o que tem numa célula, a partir de um estudo minucioso. Então, a partir de uma visualização. Então, para a gente entender o que tem dentro de uma célula, é necessário que a gente tenha recursos para isso. E um deles é a utilização do microscópio. E aqui a gente tem, né, a imagem do microscópio de Van Leeuwenhoek, que foi o, digamos assim, o boom para que houvesse uma evolução para poder ter a observação de várias estruturas. E aí, qual foi a primeira estrutura que ele veio a analisar? Ele veio a analisar bactérias. Então, observem aqui nessa imagem que ele tem aí vários rabiscos referentes ao quê? As estruturas que ele ia visualizando, que aí mais tarde vieram ser chamadas de cocos, de bacilos, que são as estruturas das bactérias, que são seres o quê? Unicelulares, e são células o quê? Procariontes, que já eram possíveis de serem visualizadas há tempos atrás. E aqui, coloquei para vocês observarem o tecido vegetal que foi observado pelo Hooke, né, que foi de onde veio o termo cell, né, célula, que foi lá por volta de 1665, onde ele, analisando, né, tecidos vegetais, ele quis entender melhor o que era que tinha ali naquele tecido que fazia com que ele tivesse aquela forma. E aí foi quando ele observou vários agregados de células e colocou, né,
esse termo cell, que significa célula, para mostrar para a gente hoje que os tecidos, eles são agrupamentos de células. E aqui a gente tem diversos microscópios. A gente tem um microscópio composto, a gente tem um microscópio digital, um microscópio estéreo e um microscópio eletrônico. Cada um deles vai ter ali uma forma de trabalho. Ele vai ser utilizado para um determinado trabalho. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um tecido vegetal para ver ali a estrutura de como está ali aquela célula, se ela tem ali o núcleo, se a membrana plasmática ela está toda delimitada, a gente utiliza um microscópio composto, aquele microscópio biológico. Se a gente quer visualizar de forma acoplada já num notebook, num monitor, para que a gente faça uma visualização melhor, que a gente possa já fotografar, a gente utiliza o microscópio digital. E o microscópio estéreo, a gente poderia colocar aqui uma lâmina e fazer a visualização de estruturas de alguns seres vivos, como, por exemplo, bactérias, fungos. Então, tudo vai depender do que eu quero trabalhar. E o microscópio eletrônico? O microscópio eletrônico, ele é extremamente tecnológico, por quê? Porque eu consigo ver a estrutura em 3D. E aí eu não vou precisar mais de uma coloração para visualizar a estrutura melhor. Apenas com os fótons, né, que são emitidos pelo equipamento, ele já vai dar ali uma coloração diferenciada, como, por exemplo, aqui, algumas bactérias penetrando aqui na célula epitelial. Então, cada ponto vermelho ou rosa, enfim, ele aqui é uma bactéria. E aqui a gente tem o tecido da célula epitelial. Então, a gente consegue observar uma estrutura em 3D, diferente do que a gente consegue observar com esse microscópio biológico simples que a gente tem nos laboratórios. E aqui a gente teria a microscopia, né, óptica e a microscopia eletrônica. Qual é a diferença entre as duas? Que a microscopia eletrônica, a gente visualizando a mesma célula, no caso aqui pensando nas hemácias, a gente consegue ver as hemácias num formato em 3D. E aqui não, na microscopia óptica. A gente consegue ver a delimitação da célula, a depender, aqui nesse caso da amostra, pode vir também leucócitos, e aí a gente consegue observar a presença dos leucócitos, e, além disso, se tem ou não a presença de grânulos, que a gente vai ver isso mais à frente. Então, a gente consegue ver algumas características a partir da microscopia óptica, mas em relação à microscopia eletrônica, a gente consegue ter uma noção de dimensão melhor e mais apurada do que com a microscopia aí convencional. Além disso, a gente tem que entender quem é o microscópio. Não só saber sua função, mas entender o que é um microscópio, né? Um microscópio é um equipamento que ele tem ali várias estruturas que a gente precisa entendê-las. Mas como assim? Para que cada uma serve? Por exemplo, a gente vai iniciar aqui de cima para baixo. Vejam só, aqui a gente já inicia com a lente ocular. Então, é aqui que a gente consegue observar o que a gente coloca aqui na platina. E algumas pessoas também gostam de chamar de mesa. A gente tem aqui o corpo, temos aqui o braço, que seria aquilo que segura, né, a parte aqui das lentes. Temos aqui as lentes objetivas, que as lentes objetivas, elas vão aí numa visualização de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes. Quando nós estivermos em contato com o microscópio, então a gente vai conseguir aí observar nas 4 lentes e ver a diferença entre cada uma delas. A gente tem ainda aqui a parte do condensador, que ele vai focalizar a luz através da amostra, que a amostra vai ser colocada aqui na platina. Tem o diafragma, que ele vai controlar a quantidade de luz que vai entrar aqui no condensador. Tem o iluminador, porque a gente precisa de uma fonte de luz, senão a gente não vai conseguir observar.
E tem ainda os botões, né? Tem o botão aqui macrométrico e micrométrico. Então, o que é que cada um deles vai fazer? Vai fazer o ajuste ali para focar melhor a sua imagem. Além disso, a gente também tem o Chariot, que ele fica mais ou menos localizado aqui nessa estrutura, que ele vai fazer com que você mexa a platina de um lado para o outro. Geralmente eu falo assim, para frente e para trás, esquerda e direita, que aí é quando você vai conseguir visualizar toda a sua amostra, ou seja, vai conseguir ali levar a sua lâmina de um lado para o outro e conseguir visualizar a sua amostra. Além disso, a gente tem aqui algo que é bastante interessante, que seria o sistema óptico. Então, se a gente consegue visualizar, é porque tem uma fonte de luz, tem uma lente que permite isso. Então, a gente tem, nesse caso, que seria essa região aqui, que é o iluminador, que ele emite essa fonte de luz. E se a gente for observar por aqui, a gente pode se confundir. Mas quando a gente olha aqui, ó, o feixe de luz, ele vai sair daqui, do iluminador, ele vai passar aqui pelo objeto, ou seja, pela tua lâmina que tem a tua amostra, você vai conseguir visualizar aqui pela objetiva, que ela vai ter lá ou 4 vezes, ou 10 vezes, ou 40 vezes, ou 100 vezes de aumento. E aqui a gente tem a nossa ocular, que é onde a gente vai encostar os nossos olhos para poder conseguir fazer a visualização da imagem. Além disso, né, para poder que a gente tenha uma boa visualização, é necessário que a gente tenha ali o controle, tanto do condensador quanto do diafragma. E aí, a ocular e a objetiva, elas vão ajudar em quê? Elas vão ajudar tanto na ampliação quanto na resolução da visualização da tua amostra. E quanto aos componentes mecânicos, a gente vai ter a platina, que é onde a gente vai colocar a nossa lâmina, nós vamos ter os parafusos macro e micrométrico, e outro detalhe bastante importante e interessante, que é uma estrutura que ela é chamada de revólver, que seria essa estrutura aqui. Então, quando a gente for ter a aula prática, a gente vai observar que a gente consegue girar essa parte. E realmente ela tem um tique que você vai tendo o controle para poder que a gente consiga observar em diferentes aumentos, desde o menor aumento para o maior aumento. E por que do menor para o maior? Porque quando você coloca de imediato no maior aumento, você talvez não consiga de imediato fazer a visualização da tua amostra. Então, primeiro a gente localiza no menor aumento, que seria 4 vezes, e vai passando para 10 vezes, para 40 vezes, até chegar no 100 vezes. E aí a gente vai fazendo aquele giro. Dependendo do microscópio, pode ser no sentido horário ou anti-horário. E sempre fazendo de tudo para não encostar a tua amostra na lente objetiva, para que ela não trinque a sua lâmina. E aqui a gente tem a visualização de uma célula. Observe, é a mesma célula, que é uma célula de fibroblasto, que no geral faz parte do tecido conjuntivo. Então, observem que ela aparece de 4 formas diferentes. E o que seria isso? O que significa isso? Bem, isso significa o seguinte, que a metodologia que está sendo utilizada, ou seja, a técnica que está sendo utilizada, ela é diferente. E para cada técnica que é utilizada é porque você quer visualizar uma estrutura de uma forma diferente. Outro detalhe, a célula, no geral, a célula é transparente. Então, por isso que a gente utiliza coloração. Então, observem aqui a célula de fibroblasto, ela parece um rastro. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma microscopia de campo claro, que é aquela microscopia normal que a gente costuma fazer a visualização em aulas práticas. A gente tem aqui, por exemplo, uma microscopia de contraste de fase, onde você consegue observar toda a estrutura aqui. Lógico que ela não está tão clara quanto a de campo claro, mas você consegue observar algumas estruturas que tem aqui na região do citoplasma. E você consegue ver também toda a parte aqui do núcleo bem delimitado. Quando a gente vai para a microscopia de contraste de interferência diferencial, a gente observa que a estrutura ela está bem semelhante a um alto relevo. Que isso é normal, porque
é o feixe de luz que incide e ele vai alterar ali a forma como a gente observa. Então, a gente vê como se fosse uma imagem em 2D, né? Nessas duas dimensões. E aqui a gente tem a microscopia de campo escuro. Então, vejam, a gente vê só aquele rastro e aí ele vai incidir, o feixe de luz ele vai incidir apenas em uma parte da estrutura ali da célula. E nesse caso aqui, ele incidiu o quê? Circundando a estrutura do núcleo da célula. Mas se vocês observarem, em todas as 4 imagens, a gente tem a mesma célula utilizando técnicas diferentes, que são possíveis através da microscopia óptica. E aí, para que a gente consiga visualizar, ou para que a gente consiga, de fato, estudar as células ou os tecidos, existem técnicas, existem métodos que a gente consegue fazer essa visualização. Mas para toda técnica ser utilizada, é necessário que a gente tenha a coleta de amostra. Isso vai diferenciar para cada tipo de tecido, ou seja, para cada tipo de célula. Se a gente for pensar, por exemplo, nas células do sangue, a gente vai ter que ter uma amostra, né, de sangue para fazer um estiraço sanguíneo, que depois vocês vão entender melhor o que seria. Se a gente quer fazer, por exemplo, uma análise de células da superfície da pele, a gente pode fazer aí uma raspagem. Se é necessário fazer aí, por exemplo, uma análise de células musculares cardíacas, aí realmente será necessário ali uma biópsia, enfim. Mas aí tudo vai depender do tipo de célula que a gente quer utilizar para fazer ali a nossa análise ou para fazer o nosso estudo. No geral, agora você já tem uma noção que os tecidos são agrupamentos organizados de células e existem vários tipos de células. Células da pele, células epiteliais, células musculares, elas podem ser musculares cardíacas, musculares esqueléticas, células de músculo liso. Existem aquelas células nervosas, né, que compreendem todo o tecido nervoso. Existem as células ósseas, osteócitos, osteoclastos, osteoblastos. Mas para que a gente realmente consiga visualizar, é necessário que a gente entenda que existem diferentes tipos de técnicas ou métodos. E aí, a gente precisa primeiro fazer a coleta desse material, certo? Depois da coleta do material ter sido feita, é necessário que haja uma preparação da amostra. E como essa preparação da amostra ela vai ser feita? Ela é feita primeiro por um processo chamado de fixação, onde vai ser feito a estabilização das estruturas celulares e intercelulares. Como assim? Essa estabilização ela vai permitir que a estrutura da célula ela não se perca. Por quê? Porque se ela se perde, você não consegue visualizar. Então, a gente teria aí dois tipos de fixação, a fixação química e a fixação física. E o que difere as duas? A fixação química é aquela que vai utilizar um reagente químico, como, por exemplo, o glutaraldeído, que ele tanto pode ser utilizado para a microscopia óptica quanto para a microscopia eletrônica. E a fixação física? Aí a gente vai depender da elevação da temperatura ou da diminuição da temperatura. Como é congelamento, a gente precisa diminuir a temperatura para que essa amostra ela não perca ali a sua qualidade. E aí a gente tem a inclusão. O que seria essa inclusão? A gente precisa pegar, pensando em tecido, a gente precisa pegar o tecido, infiltrá-lo na parafina, que aí seria para uma microscopia óptica, ou resinas plásticas, aí pensando numa microscopia eletrônica. Tendo feito a infiltração desse tecido, é necessário que haja desidratação. Para quê? Para perder ali toda a água que possa estar presente nesse tecido, nessa amostra. E aí, aqui tem uma exemplificação bem simples, que é o que é feito quando é retirada alguma amostra de tecido. No geral, são utilizados esses blocos, né, esses moldes, que são para parafina líquida. E aí, o tecido, a amostra, ela vai ser colocada aqui na parafina, onde ele vai ser ali, vai endurecer.
Após esse bloco de parafina já estar ali endurecido, mais rígido, ele é possível de fazer o quê? Cortes. Então, são feitos cortes bem espessos para que a gente consiga fazer a visualização desse material em laboratório, né? No caso, no microscópio. E aí existe também a forma de cortá-lo. Será que eu vou passar ali apenas uma lâmina e eu já vou conseguir obter uma amostra de uma forma que eu consiga visualizar? Então, hoje é feito isso através de um micrótomo. E aí, o que é esse micrótomo? Né? Um equipamento que é utilizado para fazer esse corte. Então, o bloco de parafina que foi feito, ele é colocado aqui no aparelho, no equipamento, e aqui, ó, tem um volante, onde você vai girando esse volante, e aí você vai obtendo as suas amostras, e aí elas vão ficando bem espessas, onde elas vão sendo depois colocadas na lâmina, que aí é aquela lâmina que vai ser levada para a visualização no microscópio. Mas será que o tempo inteiro essa secção ela era feita através de um micrótomo? Não, né? Aqui eu coloquei um vídeo, caso vocês queiram fazer a visualização de como que é feito, né, a secção de um bloco de parafina. Mas aqui voltando, né? Será que sempre foi feito daquela forma, utilizando o equipamento? A gente sabe que não. Então, existe um micrótomo manual. Esse micrótomo manual, o bloco de parafina era colocado aqui, e aqui, esse parafuso aqui, ele ia fazendo com que fosse regulando ali a altura. E aí era passado uma lâmina para fazer o corte. Depois de feito esse corte, nessa amostra, ela era colocada aqui, ó, na lâmina, aqui o corte, se vocês observarem, a pinça, colocando aqui o corte, e aqui por cima uma lamínula. Então, aqui a gente já tinha uma lâmina pronta para ser visualizada. Então, percebam que é necessário fixação, é necessário inclusão e secção das amostras para poder que a gente faça a visualização. Mas será que precisa de algo mais? É necessário também que a gente entenda qual é o tipo de corte. Então, é necessário que a gente entenda que sim, é necessário a gente ter uma noção de como é feito o corte. Se vocês, agora, né, depois de vocês me ouvirem, se vocês prestarem atenção, toda vez que a gente vai fazer uma leitura de um livro, ou de um artigo, ou de um material que tenha uma amostra de tecido biológico, a gente vê que tem lá corte longitudinal, entre parênteses, corte transversal, entre parênteses, corte oblíquo, entre parênteses. E aí, o que significa cada um desses termos? É que o corte transversal é aquele corte que a gente vê ali, pensando ali num corte que você consegue visualizar na horizontal. Quando a gente fala de um corte longitudinal, é aquele corte que você vai ver a amostra de cima. Quando a gente fala de um corte oblíquo, é aquele que fica na diagonal. Então, tudo que a gente visualiza é necessário que ele diga ali como que foi feito esse corte. Por quê? Eu sempre gosto de mencionar o exemplo do tecido muscular. Se você imaginar uma fibra muscular, a gente tem aí duas formas de fazer o corte. A gente tem o corte na longitudinal, mas também tem o corte na transversal. Se a gente faz o corte de uma fibra muscular na longitudinal, o que é que vai acontecer? A gente vai visualizar ali toda a estrutura da fibra muscular bem retilínea. Quando a gente vai visualizar ela num corte transversal, o que é que acontece? A gente vê cada estrutura ali do feixe de fibras. Então, a análise ela já passa a ser diferente. Por exemplo, se a gente está falando de tecido, então a gente está falando de célula. Então, até a forma como o corte pode ser feito, ele vai mudar ali a posição do núcleo. Então, por isso que é importante que a gente entenda também que tem os tipos de corte. Mas aí, pensando agora que esse material ele já foi feito corte, é necessário também que a gente faça a coloração. E existem vários tipos de colorações. A gente tem aquelas colorações para, por exemplo, para bactérias, para fungos, para o tecido muscular,
para o tecido nervoso, para o tecido elástico. Então, tudo vai depender do constituinte que tem naquela célula e aquilo que a gente quer estudar. Por exemplo, se eu quero estudar bactéria e eu quero saber se a bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa, eu vou fazer uma coloração. E aí, nessa coloração, eu vou utilizar um corante que eu sei que ele vai corar aquela bactéria para saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. A gente tem aqui bactérias, por exemplo, cada pontinho rosa desse é uma bactéria. E aqui a gente tem uma coloração com fucsina ácida. Então, aqui a gente já tem um olhar diferenciado, onde a gente observa que essas bactérias aqui que estão coradas são bactérias do tipo gram-negativa. Se fosse uma gram-positiva, ela tinha corado de outra cor. Aqui a gente tem o tecido muscular com uma coloração que é chamada de eosina hematoxilina. E aí, o que é que a eosina ela vai corar? Ela vai corar toda essa parte aqui do citoplasma. Por quê? Porque essa parte aqui do citoplasma, ela é uma parte básica, e esse é um corante ácido. Então, o corante ácido, ele cora aquilo que for básico. O corante básico, ele cora aquilo que é ácido. Como assim, professor? A hematoxilina aqui, ela é um corante básico. E o que foi que ela corou? Essa parte aqui, ó, roxinha em escuro, que é justamente a parte do núcleo da célula, onde contém os ácidos nucleicos. Quem são esses ácidos nucleicos? DNA e RNA. Aqui a gente tem outra amostra, que seriam células escamosas. Então, aqui, por exemplo, uma amostra das células que tem dentro da nossa boca, que seria da mucosa oral. Então, são células escamosas, são células que a gente consegue fazer uma coloração, por exemplo, com o azul de metileno. Se vocês observarem aqui, a gente tem toda a estrutura da célula e aquele pontinho aqui no meio, que é aquele pontinho que representa o núcleo. E aqui a gente tem células do baço. Essas células do baço são células que foram coradas com o azul de toluidina. Vejam como ele é interessante. Em algumas estruturas ele vai ficar meio roxo, em outras estruturas ele vai ficar um azul mais escuro. E onde é que ele fica mais escuro? Ele fica mais escuro na região de núcleo, ou seja, porque ele é um corante básico. Então, existem vários tipos de corantes. A gente poderia ficar horas e horas falando apenas sobre a coloração de amostras. Mas eu separei algumas aqui com algumas imagens para que a gente veja e vá assimilando. Mas, no geral, a gente precisa primeiro entender uma coisa, que o corante ácido, ele reage com acidófilos, ou seja, com estruturas básicas, como, por exemplo, mitocôndrias, grânulos de secreção, proteínas citoplasmáticas, colágeno. E os corantes básicos são aqueles que reagem com os ácidos nucleicos, e também glicosaminoglicanos, glicoproteínas ácidas, enfim. Então, pensem o seguinte, gravem o seguinte, o que é ácido, ele vai ser corado com um corante básico. O que é básico, ele vai ser corado com um corante ácido. E aí, a gente tem aqui o exemplo de ductos coletores dos rins e aqui de uma célula vegetal. Então, observem que foram utilizados corantes diferentes. Por quê? Porque cada estrutura, mesmo sendo células eucariontes, que é bom que a gente sempre lembre disso, mesmo sendo células eucariontes, que tem do tipo animal e vegetal, os corantes que são utilizados, eles são corantes diferentes, porque vai depender da análise que eu estou fazendo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a hematoxilina e a eosina. Onde será que a hematoxilina ela vai estar corando? Ela está corando na faixa aqui, ó, do citoplasma. E cada pontinho roxo desse aqui, ele representa ou melhor, desculpa, a eosina, ela tá corando aqui toda a parte do citoplasma, e a hematoxilina, ela tá corando aqui a parte do núcleo, cada pontinho roxo desse aqui. E aqui a gente tem o fast green e a safranina. Fast green, o green, ele já lembra o verde, né? Vem do inglês aí, green, que significa verde. E aí ele cora aqui toda a estrutura aqui desse tecido. E a safranina é essa parte mais rosa, mais roxinha, que ela também vai corar algumas regiões específicas desse tecido vegetal.
E aqui a gente tem, né, uma amostra, como eu já falei para vocês, eosina, hematoxilina, e aí a gente vai para uma coloração que é o Wright's Gienza. O que é essa coloração? Ela é uma coloração amplamente utilizada para a hematologia. Então, para aquela amostra de sangue, ela pode ser corada com esse corante, e aqui a gente tem, né, a imagem que a gente consegue visualizar, as hemácias, e aqui um leucócito mais roxo. E aí, outro detalhe, as hemácias são células que não possuem núcleo. Então, se é uma célula que não possui núcleo, então a coloração dela, ela sempre vai ficar em uma coloração mais clara, justamente por quê? Porque o corante que vai ser utilizado vai ser um corante que ele vai ser um corante ácido, já que a estrutura ali ela é toda básica. Enquanto que, se a gente observar o leucócito, como ele tem ali, nesse caso é um leucócito que ele tem um núcleo maior e aqui vários grânulos, por isso que o corante básico, ele vai ficar bem realçado na estrutura da célula. E aqui a gente tem outra coloração, que é a Luschol Fast Blue e o Cressil Violeta, que eles são combinados para fazer a coloração do tecido nervoso. Que tecido nervoso é esse? São os neurônios, são as estruturas, por exemplo, do retículo endoplasmático, que ele não é chamado, na verdade, de retículo endoplasmático, ele é chamado de corpúsculos de Mills, que depois a gente vai entender o porquê. E aí a gente observa toda essa estrutura aqui, ó, em azul, que aí seria, no caso, a mielina, e toda essa estrutura aqui, ó, mais roxa, que aí seria roxa, né, violeta, que seria justamente os corpos celulares dos neurônios. Então, aqui a gente tem núcleo e aqui ao redor a gente tem corpo celular. Aqui a gente tem a coloração de aldeído fucsina de Gumori. E o que é isso, né? É outro tipo de corante, onde vai ser feita aqui, no caso, uma coloração e vai realçar principalmente o tecido elástico. Mas que tecido elástico é esse? A gente vai ver mais à frente que os vasos sanguíneos, eles têm aí tecido elástico, por isso que eles conseguem, né, fazer o bombeamento ali, né, vai conseguir ter através do bombeamento do sangue, ele vai conseguir ali ter um fluxo melhor. Então, não precisa você pensar e dar um estímulo ao próprio vaso sanguíneo, ele vai conseguir isso por conta da sua elasticidade. E aqui a gente tem, né, uma amiloidose cardíaca senil, por quê, né? Por que amiloidose? Porque é um excesso aí de proteínas que ficam, né, amiloides que ficam aqui no tecido, e cardíaca, né, que é no músculo cardíaco. E toda essa estrutura aqui mais vermelha, que está bem corada mesmo, é a parte onde tem aí os vasos sanguíneos. Senil, porque já é numa pessoa idosa. Aqui a gente tem o tricrômico de Mason, que é comumente, né, que comumente ele cora o colágeno em uma tonalidade azul, ou verde, e os núcleos em azul escuro e as fibras musculares em vermelho. E aqui a gente tem toda a estrutura, né, em azul escuro, representando justamente a região onde tem os núcleos. Vejam aqui, ó, cada pontinho desse, núcleos que foram corados, e aqui, se a gente observar, é um tecido, né, muscular. A gente já vê aqui, se a gente fosse parar para pensar que tipo de corte é esse, é um corte que é um corte transversal, onde a gente consegue ver aqui, ó, cada estrutura dessa, um feixe de fibras. A gente tem ainda o azul de toluidina, que ele também pode ser utilizado para fazer a coloração de mastócitos, aqueles que podem estar presentes, né, na matriz extracelular, no caso da matriz cartilaginosa. Então, pode ter a presença desse tipo de célula, né, que são os mastócitos, e aí eles estarem aqui corados e acabam ficando aí mais escuros. E além, né, disso, dessa coloração que a gente poderia passar horas falando sobre elas, a gente tem a microscopia eletrônica, que dessa vez a gente não utiliza propriamente um corante. O que vai mudar são os fótons. Então, vai ter ali uma emissão de fótons vermelhos, azuis,
verdes, amarelos, tudo vai depender da estrutura. E aí essa microscopia eletrônica, ela pode ser de transmissão ou ela pode ser também de varredura. Então, por meio da qual a de transmissão, por meio da qual delgados cortes de tecidos, eles vão ser coletados de pequenas grades, em pequenas grades de elétrons, e vão ser projetados. E no caso da microscopia de varredura, por meio da qual os elétrons eles são usados para varrer, ou seja, escanear. E aí a imagem ela vai ser uma imagem tridimensional. Aqui a gente teria, né, uma imagem tridimensional utilizando a técnica de microscopia de fluorescência. E aqui a gente vai conseguir observar as proteínas ou moléculas em células e tecidos. Nesse caso aqui, seria um dos processos que acontece durante uma célula em mitose. Então, aqui a gente tem a parte do núcleo, né, da célula, aqui evidenciando a parte aqui, nesse caso, do material genético em rosa, essa parte em azul seriam em proteínas, e essa parte aqui dos feixes, né, que são emitidos ali dos microtúbulos para que haja a divisão, de fato, celular, e também para que o material genético ele seja ali, digamos assim, tenha uma afinidade e ele seja puxado para os dois polos da célula, para que a célula possa se dividir. E, não menos importante, para que a gente esteja presente nesses momentos de aulas práticas ou para que a gente esteja em um laboratório, é necessário que a gente utilize equipamento de proteção individual. Como assim? É necessário que a gente utilize jaleco, luva, máscara e touca. Além disso, sapato fechado, calça comprida, e aí já fica uma dica para vocês, né? Quem já estiver, né, fazendo aí a visualização dessa aula, eu peço que vocês já comecem a providenciar o jaleco de vocês, comecem a providenciar máscara, luva, touca, enfim, para que quando a gente tiver o nosso momento em laboratório, vocês já estejam com a vestimenta de vocês. No geral, era isso que eu tinha para passar para vocês em relação à microscopia, levando ela para um ponto mais específico de algumas técnicas para visualização de células e tecidos, e principalmente a coloração, porque a gente só consegue fazer a visualização de um material se a gente conseguir vê-lo. E muitas vezes uma célula transparente, a gente não vai conseguir ver a estrutura como um todo, por isso que a gente utiliza aí a coloração. Para esse material, eu utilizei essas referências. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato e não esqueçam de responder as atividades e de tirar as dúvidas de vocês. E até breve.